Saiam com ela daqui agora. Quem é aquela mulher? Que escândalo! O som dos sinos ecoava sobre a cidade como um lembrete de que o tempo não espera por ninguém. Dentro da igreja de São Miguel, tudo parecia perfeito. Flores brancas nas laterais, luz dourada filtrando pelos vitrais e um murmúrio elegante de convidados ansiosos. O noivo Augusto, um homem de terno caro e expressão confiante, ajeitava a gravata pela terceira vez. Do lado oposto, a noiva Helena, vestida como se o próprio luxo tivesse sido tecido em seu véu, exibia um sorriso que misturava orgulho e vitória. Mas ninguém percebeu a mulher simples que entrou em silêncio pela porta lateral, vestido azul claro, cabelos presos de forma despretensiosa, sapatos gastos. Cada passo seu ecoava entre os bancos, e mesmo assim, o som parecia mais alto que os sinos. Alguns convidados olharam com desdém, outros sussurraram seu nome. Elisa. Ela caminhava sem pressa, segurando algo pequeno nas mãos. Um envelope amarelado dobrado tantas vezes que parecia guardar um pedaço de alma. O padre interrompeu a leitura, confuso. Augusto levantou o olhar e empalideceu. Por um instante, ninguém respirou. O ar ficou pesado e o perfume das flores perdeu a doçura. Elisa parou no meio do corredor, ergueu o olhar e encontrou o do homem que um dia prometera o mundo, mas entregara apenas o silêncio. Desculpe interromper, ela disse com a voz firme e serena, mas há algo que precisa ser dito antes que Deus abençoe este casamento. O murmúrio se transformou em espanto. A noiva deu um passo atrás, o padre hesitou. Elisa respirou fundo, como quem carrega anos de palavras presas na garganta. E ali, diante de todos, a mulher que ninguém mais ouvia se preparava para ser ouvida por toda a cidade. Às vezes, o silêncio é a forma mais alta de oração. Eu aprendi isso quando perdi tudo. O amor, o lar, o nome. Por muito tempo achei que minha voz não tinha valor, que minha dor era pequena demais para ser notada. Mas Deus ouve até o sussurro do coração partido. Eu o amei, como quem acredita que amor é sinônimo de sacrifício. Trabalhei, esperei, orei. E quando ele foi embora levando não só meu afeto, mas a esperança de um futuro, eu prometi a mim mesma que nunca mais choraria por ele. Só que o destino tem uma maneira curiosa de nos colocar de volta, diante do que juramos deixar para trás. Agora, vendo aquele altar, entendo que não vim para causar escândalo. Vim porque há verdades que precisam ser libertas para que a alma possa respirar. Há promessas que só podem ser cumpridas diante de Deus, mesmo que doa. Ela, Elisa, respirou fundo, observando os rostos ao redor, todos prontos para julgá-la, e ainda assim ela manteve o olhar firme. Eu não vim por vingança, pensou. Vim para que ninguém mais viva a mentira que eu vivi. Enquanto o padre baixava os olhos e o noivo suava sob o terno caro, o envelope tremia em suas mãos. O papel envelhecido continha o que muitos chamariam de escândalo, mas para ela era apenas a verdade. Ela olhou para o crucifixo acima do altar e sussurrou sem voz: "Que a tua vontade seja feita." E naquele instante, o silêncio da igreja não era mais vazio. Era sagrado. Antes de ser a mulher que interrompeu um casamento, Elisa foi apenas uma costureira de bairro. Tinha mãos firmes, olhar gentil e um dom para transformar tecidos simples em vestidos que pareciam sonhar junto com quem os vestia. Morava com a mãe idosa, Dona Teresa, em uma casinha branca na beira da estrada. As duas viviam de pouco, mas com fé. Todas as manhãs, Elisa preparava café e pão amanhecido, depois costurava até o pôr do sol. Era uma mulher que acreditava na honestidade como herança. Foi ali, entre linhas e promessas, que conheceu Augusto. Ele apareceu um dia dizendo precisar de um terno ajustado para uma festa de empresários. Era educado, encantador, e parecia diferente de todos os homens que Elisa conhecera. Começou a voltar sempre, com desculpas para novos ajustes, conversas longas e olhares que se prolongavam mais do que o necessário. Quando ele lhe pediu um encontro, Elisa achou que Deus finalmente havia olhado para ela.
Você é diferente de todas as mulheres que conheci, ele dizia e ela acreditava. Mas o amor dele tinha data de validade. Quando o contrato com a empresa da cidade terminou, ele desapareceu. Nenhuma carta, nenhum adeus. O tempo passou, mas as lembranças permaneceram costuradas em sua alma. E o que ninguém sabia era que, semanas depois de ele partir, Elisa descobriu que carregava mais do que mágoa, carregava uma vida dentro de si. Os meses seguintes foram duros. A mãe de Elisa adoeceu e o dinheiro mal dava para os remédios. Ela continuou costurando, escondendo a barriga sob vestidos largos. Quando a vizinhança começou a comentar, ela apenas sorria, dizendo que engordara. Augusto nunca soube, e mesmo que soubesse, provavelmente não teria voltado. Ele era o tipo de homem que precisava parecer irrepreensível, e uma mulher simples como ela não cabia no retrato perfeito que ele queria mostrar ao mundo. Quando a mãe partiu, Elisa segurou sua mão e ouviu as últimas palavras. Não perca a fé, minha filha. Deus não erra o tempo. Aquelas palavras se tornaram âncora. Mesmo sozinha, Elisa criou a filha com dignidade. Chamou-a de Clara, porque acreditava que um dia a verdade viria à luz. Os anos passaram e Clara cresceu, inteligente, serena, com o mesmo brilho de olhar do pai que nunca conheceu. Elisa manteve o segredo por amor, mas também por medo. Até o dia em que viu no jornal local uma foto. Augusto, agora dono de uma construtora, posando ao lado da futura esposa, Helena. A legenda dizia, o casamento do ano. Naquela noite, Elisa ajoelhou-se diante da cama e orou como há muito não fazia. Senhor, se for da tua vontade, mostra-me o que devo fazer. E o silêncio que veio depois soou mais como resposta do que dúvida. No domingo seguinte, enquanto caminhava para a missa, Elisa ouviu o burburinho das vizinhas. Você viu? Ele vai se casar na igreja grande. Dizem que até o prefeito foi convidado. Ela continuou andando, tentando manter o semblante firme. Mas quando chegou à porta da igreja, viu o cartaz do casamento afixado no mural, a foto de Augusto sorrindo, a data marcada para dali a 2 semanas. Por dentro, algo se quebrou. Mais tarde, em casa, ela encontrou Clara sentada na varanda lendo. A menina, agora com 17 anos, ergueu o olhar e perguntou, Mamãe, esse homem é o meu pai? Elisa não respondeu. O silêncio foi suficiente. Clara fechou o livro e segurou a mão da mãe. Você sempre me ensinou que a verdade liberta. Então por que ainda tem medo? Elisa abaixou a cabeça e lágrimas silenciosas escorreram. Porque às vezes, filha, a verdade vem acompanhada de dor. Nos dias que seguiram, ela tentou ignorar a notícia, fingir que não importava. Mas cada sino que tocava parecia chamá-la. No sábado anterior ao casamento, ela abriu a caixa onde guardava o envelope. Dentro, uma carta escrita à mão, nunca enviada. As palavras falavam de amor, abandono e uma filha que merecia ser reconhecida. Elisa fechou os olhos. Sabia que não podia fugir mais. O ensaio do casamento atraiu curiosos. A igreja respirava luxo, arranjos altos, instrumentos afinando, fotógrafos testando ângulos. Elisa foi até lá em um impulso que nem ela compreendia. Queria apenas 5 minutos com Augusto. Um canto discreto, a chance de dizer o que sempre calou. Ao atravessar o pátio, uma dama de honra a barrou com o buquê na mão, como se segurasse um cetro. Equipe de serviços entra pelos fundos. O coro de risadinhas foi imediato. Elisa recuou um passo, mas não voltou. Preciso falar com o noivo. É rápido. A noiva apareceu na escadaria, com um sorriso de porcelana. Você de novo? Helena desceu, os saltos batendo como um veredito. Se veio pedir convite, está atrasada. Se veio pedir dinheiro, procure assistência social. As fotógrafas registraram sem pudor, como se a humilhação fosse parte da decoração. Augusto, ao fundo, fingiu não ver. O pai da noiva sussurrou ao ouvido do cerimonial. Tirem-na daqui. 2 seguranças se aproximaram. Elisa ergueu o envelope para o céu nublado, como quem ergue um testemunho. Eu só queria evitar um escândalo. Helena riu breve, cortante.
Escândalo é você achar que pode atravessar minha igreja. Alguém bateu palmas. O som do ensaio calou, e pela primeira vez, Elisa sentiu que seu silêncio tinha plateia. Ela guardou o envelope no peito, virou-se devagar e foi embora pisando a própria dignidade com cuidado para não deixá-la cair. Voltei para casa com a sensação de ter levado um empurrão invisível. Lavei o rosto na pia e a água escorreu como se quisesse me apagar. Eu não chorei na frente deles. Chorei diante do meu espelho rachado, onde a imagem se divide em duas mulheres, a que aguenta e a que desaba. Pensei nas palavras de Helena, afiadas, treinadas para ferir sem sujar as mãos. E pensei em Augusto, parado como um retrato caro pendurado torto. Em mim a vergonha sempre chega antes da raiva. Eu me perguntei se Deus tinha me visto ali, pequenina, pedindo migalhas de humanidade. Fiquei em silêncio até ouvir a porta rangendo. Clara entrou devagar e me abraçou por trás, o queixo no meu ombro. Mamãe, eles não sabem quem você é. Respirei fundo. Talvez eu também tenha esquecido. Clara me fez sentar, trouxe um pano limpo e secou minhas bochechas. Você me ensinou a não fugir do que é certo. E o que é certo agora? Olhei o envelope amassado, as dobras marcando anos de medo. O certo é que a verdade exista fora de mim. Senti vergonha por pensar em voltar à igreja, mas senti mais vergonha por pensar em desistir. Então, deitei a cabeça no ombro da minha filha e deixei que o coração que tanto carregou pedisse licença para recomeçar. Na madrugada, enquanto Clara dormia, Elisa abriu o envelope sobre a mesa. Havia ali a carta nunca enviada, a certidão de nascimento da filha e uma fotografia antiga. Augusto, jovem, segurando as costas de Elisa com as duas mãos. O sorriso de quem não conhecia o preço do amanhã. No verso, uma frase rabiscada por ele. Quando tudo der certo, volto para te buscar. A caneta, no entanto, parou no tempo. Junto aos papéis, um pequeno colar com um pingente em forma de asa, presente que Augusto lhe dera no primeiro aniversário juntos. Elisa passou o dedo na asa e sentiu uma pontinha quebrada, como se o anjo tivesse caído. Havia ainda um bilhete mais recente do pároco antigo, hoje aposentado. Minha filha, guarde isto. Quando chegar a hora, a verdade saberá o caminho. Anexado ao bilhete, um registro de batismo de Clara, no qual a linha do pai não estava vazia. Havia uma assinatura torta, mas reconhecível. A.M. A mão de Elisa tremeu. Aquele rabisco era uma confissão em silêncio, e como se o destino quisesse marcar o momento, o vento passou pela janela e virou a fotografia, fazendo a asa de metal tilintar. O som foi pequeno, mas bastou para acordar uma decisão. Na manhã seguinte, Elisa arrumou duas malas, uma para ela, outra para Clara. Pensou em ir para a casa da tia, a 3 cidades dali, onde ninguém sabia de Augusto, de casamento, de altar. Colocou roupas, documentos, o colar de asa e o envelope. Cada dobradura parecia um passo para fora do labirinto, mas quando foi fechar a porta, ouviu as crianças da rua correndo atrás de um caminhão de flores que seguia justamente para a igreja. O dia estava claro demais para uma fuga. A vizinha do portão ao lado levantou a sobrancelha. Vai viajar? Elisa sorriu sem mostrar dentes. Não sei. Andou até a cozinha e apoiou as mãos na mesa. Eu sempre achei que coragem fosse grito. Naquele dia, descobri que coragem também é desistir de fugir. Peguei o envelope, tirei a fotografia e a certidão, prendi com um clipe. Pensei em procurar Augusto em particular, mas a lembrança da escadaria, dos risos, me segurou os pulsos. Eu não queria destruir uma festa. Eu queria libertar um destino. A mala continuou aberta, mas eu não. Fechei a janela, vesti meu vestido azul claro e prometi a mim mesma que não entraria mais pelos fundos de lugar nenhum. A notícia correu mais rápido que o vento. A costureira tentou invadir a igreja. Quer dinheiro. Está louca. Os boatos tinham a pontaria de quem atira de longe para não ver o estrago. Na feira, as bancas sussurravam. No salão, as tesouras cortavam cabelos e reputações.
No grupo de mensagens, uma foto antiga de Elisa apareceu com um carimbo imaginário de culpa. O pai de Helena ligou para o jornal local, e em poucas horas, a manchete insinuava que uma desconhecida queria arruinar o casamento do ano. Elisa caminhou pelo bairro como quem atravessa chuva de sal, mas cada passo tinha o peso de uma oração. Entrou na capelinha do fim da rua, sentou-se no último banco e falou baixinho, como uma confidência que só o céu entende. Eu não peço vingança, peço coragem. Se este silêncio que carrego não for só meu, dá-me um sinal. O sinal veio menor que uma palavra, a porta rangendo e o velho pároco entrando apoiado na bengala. Filha, eu guardei durante anos o que você confiou ao altar. Se chegou sua hora, não tema. Ele tocou o envelope com a ponta dos dedos. A verdade não precisa gritar, só precisa não se esconder. Ao sair, Elisa olhou para a praça e pensou nas pessoas que a escutavam agora, mesmo sem saber. Se você está me ouvindo, diga de que cidade e estado você acompanha esta história. E se acredita que a verdade merece ser contada, fique conosco. Amanhã pode ser a sua voz que precise de companhia. Naquela noite, Elisa ficou diante do espelho com o terço entre os dedos. A casa dormia, mas a alma não. O relógio da parede marcava o mesmo horário de sempre, o que ela chamava de hora do arrependimento. Em silêncio, perguntou a Deus se não seria melhor esquecer, recomeçar em outro lugar, deixar que o tempo apagasse tudo. A fé é frágil quando o medo fala mais alto. Eu não sabia se era coragem o que me movia, ou apenas cansaço. Pedi um sinal, mas o céu continuou mudo. Caminhei até o quarto de Clara, beijei sua testa e percebi que ela dormia com o colar de asa entre os dedos. Aquele gesto simples me fez lembrar da promessa que fiz à minha mãe. Nunca permitir que a mentira se tornasse herança. Abri a janela e olhei a lua. As nuvens passavam rápidas, como se o próprio céu se apressasse para mudar de cena. Senhor, sussurrei, se for pecado falar, me cale. Mas se for tua vontade, me guia. O vento soprou e derrubou o envelope da mesa. As folhas se espalharam pelo chão, e entre elas estava o bilhete do pároco antigo, aquele que dizia: a verdade saberá o caminho. Eu entendi. O silêncio de Deus também é resposta. O domingo amanheceu com o som dos sinos e o cheiro de chuva prestes a cair. Clara preparava café quando ouviu o toque na porta. Era o velho pároco outra vez, com o mesmo casaco puído e o olhar cheio de urgência. Filha, a cerimônia começa ao meio-dia. Eu não devia dizer nada, mas acho que o tempo de esconder acabou. Entregou-lhe uma pequena caixa de madeira. Dentro havia uma foto de Augusto batizando uma criança, o registro de um projeto social antigo da igreja. No verso, o mesmo pingente de asa, mas inteiro. Ele deixou comigo há 20 anos, explicou o padre. Disse que um dia alguém voltaria para buscar. Elisa ficou sem ar. O colar que ela guardava tinha a asa quebrada. Aquele não. 2 pedaços do mesmo símbolo, separados pelo tempo. Era o sinal que pedira. Clara tocou a mão da mãe. Acho que Deus acabou de responder. Elisa respirou fundo, sentiu o peso das escolhas e, pela primeira vez, não teve medo. O relógio marcava 11 horas. Filha, vamos nos arrumar. E quando as duas saíram de casa, o sol atravessou as nuvens, desenhando um feixe de luz que as acompanhou até o portão. A igreja fervilhava de convidados, jornalistas e curiosos. No altar, Augusto distribuía sorrisos ensaiados, enquanto Helena conferia o reflexo no espelho portátil. O fotógrafo anunciou que faltavam 10 minutos para o início. Na calçada, Elisa e Clara observavam de longe. Mãe e filha vestiam tons suaves, como quem vai a um encontro com o destino. Clara segurava a caixa de madeira e o colar inteiro. Vai contar tudo? Perguntou. Elisa hesitou. Não quero destruir ninguém, só libertar a verdade. Entraram pelos fundos, guiadas por uma sacristã idosa que lembrava de Elisa dos tempos de juventude. Você tem certeza? Murmurou ela. O mundo vai ouvir. Elisa assentiu. Então que ouça. No corredor,
Um murmúrio ecoou. Ela voltou. O noivo percebeu o movimento e seu rosto empalideceu. As mãos tremiam, e o padre precisou apoiá-lo. No meio da tensão, Helena se virou para ver o motivo da inquietação e encontrou Elisa parada no portal. Os olhos das duas se cruzaram, um olhar de poder contra outro de fé. Naquele instante, o segredo começou a se desfazer sem que ninguém dissesse uma palavra. Elisa caminhou até o altar com passos medidos, o mesmo som de sapatos simples batendo no chão que há semanas ecoava em sua cabeça. Cada passo trazia lembranças. O primeiro olhar de amor, a primeira mentira, o primeiro abandono. Augusto, paralisado, não sabia se pedia desculpas ou silêncio. Helena, vermelha de raiva, disfarçava com um sorriso. A senhora novamente? A voz dela cortava como lâmina. Elisa manteve a calma. Só vim devolver algo que não me pertence mais. Tirou do bolso o colar quebrado e o depositou no altar. O padre observava sem interferir. Não vim por vingança, vim por fé. Clara, do fundo da igreja, segurava firme o colar inteiro. O contraste entre os dois pingentes, um quebrado, outro inteiro, parecia um sermão em forma de imagem. Augusto tentou avançar, mas o padre o conteve. Escute, filho. Elisa respirou e olhou para o crucifixo. A mentira dura até o altar. Depois, só a verdade permanece. Um murmúrio percorreu a igreja, e mesmo sem gritar, sua voz ecoou em cada canto, como se o próprio templo a reconhecesse. No banco de trás, Clara observava tudo com lágrimas nos olhos. O colar inteiro brilhava em suas mãos, refletindo a luz das velas. O padre deu um passo à frente. Filha, se há algo a ser dito diante de Deus, que seja agora. Elisa olhou para a filha, depois para Augusto e, por último, para Helena. O silêncio era denso, como se o ar aguardasse uma sentença. Durante anos, eu calei por medo. Hoje falo por amor. Tirou do envelope a certidão e a foto. Esta é Clara, a filha que ele deixou sem nome, mas não sem fé. Os convidados prenderam a respiração. Augusto tentou negar, mas o padre estendeu a foto, a mesma que ele havia assinado no batismo. Deus escreve certo por linhas de arrependimento, murmurou. Helena jogou o buquê no chão e saiu em prantos. Elisa continuou firme. Não vim exigir nada, só vim libertar o que era meu. O sol atravessou o vitral e iluminou o rosto de Clara, que avançou até o altar e colocou o colar inteiro ao lado do quebrado. Duas metades agora completas. A verdade finalmente tinha corpo. O altar nunca pareceu tão grande. As flores pareciam observar. As velas tremulavam como se soubessem que algo sagrado estava prestes a acontecer. Os convidados não sabiam se levantavam ou se escondiam atrás dos bancos. Helena, ainda com o buquê caído aos pés, tentava entender o que tinha diante dos olhos. O padre, com a voz embargada, pediu silêncio. Filhos, a casa de Deus não é lugar de vergonha, mas de verdade. Elisa se manteve de pé, o envelope nas mãos, o coração compassado entre fé e medo. Eu nunca quis chegar até aqui, padre, mas há promessas que só se cumprem diante de testemunhas. Clara caminhou até ela, e o som dos passos da jovem ecoou como um cântico suave. Mãe, se hoje for o dia de contar, que o Senhor nos dê força. Elisa assentiu. Olhou para Augusto, que tremia, os olhos marejados. Você me prometeu o mundo e levou tudo. Mas o que mais doeu não foi o abandono. Foi o silêncio. Você sabia que ela existia e escolheu esquecer. Um murmúrio percorreu os bancos. A mãe de Helena, sentada na primeira fileira, levou a mão à boca. Meu Deus! Helena deu um passo à frente, os olhos faiscando. Isso é mentira. Você inventou tudo isso para destruir meu casamento. Elisa permaneceu calma. Mentiras se desfazem sozinhas. A verdade não. O padre pediu o documento e confirmou a assinatura. O nome A. Moreira estava lá, torto, reconhecível. Augusto desabou no banco, cobrindo o rosto. O coro de convidados se dividiu, metade chocada, metade comovida. Elisa voltou-se para o público. Quantas vezes engolimos a dor para preservar a aparência dos outros?
Quantas vezes calamos o que Deus nos pediu para dizer? Sua voz saiu firme, madura, ecoando mais que o sino. Hoje eu quebro o silêncio, em nome de todas as mulheres que foram esquecidas, julgadas, trocadas e, mesmo assim, continuaram acreditando. O ar da igreja ficou pesado de emoção. O fotógrafo baixou a câmera. O padre enxugou uma lágrima. E, de algum modo, todos sabiam que aquele casamento não terminaria como começou. Augusto levantou-se devagar, o rosto pálido. Elisa, As palavras se quebraram antes de nascer. Clara deu um passo à frente. Eu não vim aqui por ódio, Senhor. Eu vim conhecer o homem que minha mãe um dia acreditou e entender por que um pai prefere esconder um amor em vez de assumi-lo. O silêncio era absoluto. Até os sinos pareciam ter parado para ouvir. Helena, trêmula, olhou para o noivo. É verdade, Augusto. Essa moça é sua filha? Ele tentou falar, mas o som não veio. Apenas o olhar, um misto de arrependimento e vergonha. Elisa respirou fundo. Eu guardei silêncio porque achei que Deus resolveria no tempo certo, e ele resolveu. Porque nada fica oculto quando chega a hora da verdade. Um dos padrinhos, amigo de infância de Augusto, levantou-se. Eu lembro dela, sim. Você sumiu de repente, mas todos sabíamos o que tinha acontecido. O burburinho cresceu. Helena deixou escapar um soluço e correu para fora da igreja. O padre colocou a mão sobre o ombro de Elisa. Filha, sua fé a trouxe até aqui. Agora deixe que o céu faça o resto. Ela olhou para Clara e sorriu entre lágrimas. Filha, este é o fim de um silêncio e o começo de uma vida nova. Do lado de fora, o céu se fechava em nuvens pesadas. Um trovão ecoou ao longe, como se o próprio céu confirmasse a gravidade do que fora dito. Augusto ajoelhou-se. Perdoa-me, Elisa. Eu fui covarde. Tive medo de perder tudo, o nome, o respeito, o poder. Elisa abaixou o olhar. E perdeu o que mais importava, a paz. Naquele instante, a chuva começou a cair. As portas da igreja se abriram com o vento, e a água entrou como um batismo involuntário. Cada gota parecia lavar os rostos, apagar o que era mentira e revelar o que era humano. A chuva engrossava, molhando os vestidos, apagando a maquiagem dos convidados. Helena voltava cambaleando pela nave, os cabelos colados no rosto. Você me enganou, Augusto. Eu devia saber que homem que mente para uma é capaz de trair todas. Jogou o anel no chão, o som metálico reverberando. Augusto permaneceu de joelhos. Helena, me escute. Escutar? Você me fez casar com uma sombra sobre o altar. Ela olhou para Elisa, o olhar raivoso. E você venceu, parabéns. Conseguiu o que queria. Elisa respirou devagar. Eu não queria vitória. Queria paz. A plateia assistia em silêncio. Alguns choravam. Outros apenas observavam como se presenciassem algo sagrado. O padre aproximou-se de Augusto. Filho, o orgulho é um fardo. O arrependimento é o primeiro passo da fé. Augusto levantou-se com dificuldade. Perdi tudo o que construí para parecer forte. Agora entendo que poder não é dominar, é servir. Ele caminhou até Elisa e Clara. Posso ao menos olhar para ela? Clara assentiu. Os dois se encararam, o pai e a filha, unidos por uma história feita de silêncio. Você tem os olhos dela, murmurou ele. Elisa, emocionada, olhou para o crucifixo. A verdade libertou, mas a ferida ainda precisa cicatrizar. E isso é com Deus. Do lado de fora, a chuva cessou subitamente. Um raio de luz atravessou o vitral e iluminou o altar. O colar de asa refletiu o brilho, lançando um feixe dourado que se espalhou pela nave. Todos olharam, impressionados. Clara sorriu. Olha, mãe. A asa está inteira outra vez. E naquele instante todos entenderam. O que era ruína virou revelação. O que era escândalo se tornou milagre. A notícia se espalhou mais rápido do que a chuva que havia passado. Quando as portas da igreja se abriram e a luz ergueu um caminho na nave, a cidade inteira pareceu conter o fôlego.
Alguns convidados se aproximaram de Elisa e Clara com respeito. Outros desviaram como quem teme encostar no espelho da própria consciência. O padre recolheu o anel caído e o colocou sobre o altar, não como promessa, mas como prova do que se rompe quando a vaidade manda mais do que a verdade. Helena, ainda trêmula, sentou-se no primeiro banco, respirando fundo, tentando recuperar a elegância estilhaçada. Uma madrinha lhe ofereceu um lenço. Ela recusou com a cabeça dura de quem não sabe pedir colo. Augusto, pálido, ajeitou o paletó e caminhou até o microfone da igreja. Eu devo uma palavra a todos. A voz falhou, mas não fugiu. Fui orgulhoso, fui covarde. Amei a imagem de mim mesmo e abandonei quem me amou sem condição. O burburinho diminuiu. Um jornalista ergueu o celular. O padre pediu que abaixasse. Este momento é de almas, não de manchetes. Elisa observou sem triunfar. Eu não queria que ele sangrasse em praça pública. Queria que o coração tomasse jeito. Quando vi sua boca dizendo as palavras que esperei por anos, senti dó e alívio ao mesmo tempo, como quem assiste à ponte que desaba, mas vê o rio abrir passagem. Uma senhora idosa levantou-se com esforço. Filho, peça perdão a Deus e às mulheres. A nós resta aprender. O coro das fofoqueiras, tão habituado a julgar, silenciou. Até o som do ar-condicionado pareceu pedir licença. Clara segurou minha mão, e pela primeira vez não senti o peso do passado puxando para baixo. Senti um empurrão para frente, como brisa em tarde de verão. Augusto curvou a cabeça. Elisa, Clara, eu peço perdão. Não sei se mereço ser ouvido, muito menos recebido, mas não posso voltar a ser quem fui. Helena levantou-se, os olhos úmidos. E a mim o que cabe? Ser a esposa do escândalo ou a mulher que aprendeu a tempo? A voz dela foi uma lâmina cansada, pedindo um lugar para pousar. Elisa respirou e caminhou 2 passos. A nós cabe sermos humanos. Quem quiser justiça divina, que comece sendo justo. O padre assentiu, cruzando as mãos sobre o peito. A reação do público oscilou entre aplausos contidos e lágrimas envergonhadas. Pela primeira vez em muito tempo, aquela igreja estava cheia de pessoas e vazia de máscaras. A cerimônia foi suspensa, mas ninguém foi embora. O organista tocou uma melodia simples, quase infantil, e o som espalhou uma calma que só vem depois do furacão. O pai de Helena, empresário respeitado, levantou-se do banco lateral. O rosto antes seguro agora tremia de vergonha e orgulho ferido. Isto é uma afronta à nossa família. O padre ergueu a mão firme. Isto é uma aula. No corredor central, os comentários se transformavam. Quem antes dizia interesseira, agora sussurrava corajosa. Quem chamava Clara de problema, começava a enxergá-la como pessoa. Justiça moral não veste toga nem tem microfone. Veste rosto comum e passa entre nós como vizinha. Eu pensei no dia em que enterramos minha mãe e a cidade foi generosa com as flores, mas avara com os olhos. Hoje, pela primeira vez, senti muitos olhos pedindo perdão pelo que não disseram. Helena caminhou até Elisa. Não sei se vou conseguir perdoá-lo, mas não vou humilhar você. A frase saiu áspera e limpa, como pedra lavada. Eu pensei que o poder me protegeria. Só que poder sem verdade é vidro. Elisa segurou sua mão por um segundo, o suficiente para que 2 mulheres deixassem de ser rivais e virassem espelhos. Não somos inimigas, Helena. Só fomos enganadas pela mesma sombra. O pai dela tentou intervir. Filha... Mas a filha já não precisava de manual. Pai, às vezes a honra não está em manter um evento. Está em interrompê-lo a tempo. O murmúrio aprovou, e o homem poderoso pareceu menor que o banco onde se sentou. Clara aproximou-se de Augusto. Não quero o seu sobrenome por orgulho, nem o seu dinheiro por alívio. Quero saber se o senhor pretende ser um homem melhor daqui para frente. Ele engoliu seco. Eu não sei nem por onde começar. Clara sorriu, um sorriso triste e aberto. Então comece pelo agora. Não minta mais. A justiça, naquele instante, não puniu ninguém com algemas. Apenas devolveu cada um ao próprio espelho. O fotógrafo, que antes disputava o melhor ângulo do vestido,
Agora guardava a câmera como quem percebe que nem tudo merece ser mercadoria. Uma corista, moça simples do bairro, aproximou-se de Elisa com timidez. Dona Elisa, quando minha mãe foi abandonada, ninguém acreditou nela. A senhora me deu coragem de acreditar na minha mãe retroativamente. Elisa sorriu de leve, com olhos marejados. Então que essa coragem multiplique o pão da sua casa. No fundo da igreja, 2 meninos discutiam baixinho. Ele é vilão? Não sei, acho que ele é adulto. A sinceridade infantil fez alguns rirem com alívio. O padre ouviu e comentou sem teatralidade. Adultos também aprendem, se a dor for honesta. O empresário, pai de Helena, levantou-se outra vez, desta vez menos alto. Padre, e a minha família? E a vergonha? O sacerdote respondeu, vergonha não mata. O que mata é sustentar mentira de pé. O homem sentou as mãos perdidas no colo e parecia, enfim, disponível para a humildade. Elisa respirou, como quem assume um lugar dentro do próprio corpo. Eu jamais quis palco, pensei. Eu só não aceito mais porão. Quando me vi ali, inteira, imperfeita, crente, entendi que meu nome voltara a caber em mim. Helena passou as mãos no vestido, alisando um amasso que não existia. Eu me achava imune, Elisa. A riqueza dá essa ilusão. A pobreza também dá outras, respondeu Elisa com doçura. A gente acha que não merece nada, nem a verdade. Helena assentiu, os olhos menos duros. Talvez eu esteja aprendendo. A melodia no órgão subiu um tom, e por um instante o templo pareceu uma casa. Não havia vencedores naquela tarde. Havia gente tentando acertar o passo. A igreja começou a esvaziar aos poucos, mas a energia do lugar permanecia densa, como se as paredes precisassem aprender a respirar de novo. O padre convidou os que desejassem a ficar para um momento de oração. Muitos permaneceram. Elisa e Clara sentaram-se no primeiro banco lado a lado, e pela primeira vez a posição não parecia ousadia, mas direito. Eu agradeci em silêncio. Obrigada, Deus, por não me deixar falar na hora errada, por me permitir ficar de pé quando o mundo pedia que eu me ajoelhasse diante do medo. O terço em meus dedos parecia mais leve. Eu não tinha vencido ninguém. Eu tinha vencido o pacto que fiz com o silêncio. Augusto aproximou-se com cuidado. Posso sentar ao lado? Elisa fez um gesto para o banco oposto. Pode. Ele se sentou espremendo as mãos. Não sei que espaço vocês me dão na vida de vocês, mas eu queria me dar um espaço novo. O padre, de longe, observava sem vigiar. Helena, mais atrás, conversava com os pais, olhos baixos, a voz já menos cortante. Clara respirou fundo. O senhor quer ser pai porque está arrependido ou porque tem medo da notícia? Augusto fechou os olhos um instante. Porque descobri que um homem pode ter carreira, respeito e aplausos, e ainda assim morrer de fome por dentro. Eu estou com fome do que perdi. Elisa olhou para a filha, depois para o crucifixo. A dignidade não nos autoriza a humilhar ninguém. Então, sente-se, ouça, aprenda. A nossa fé não cancela a justiça, mas também não descarta o perdão. O organista mudou a música. Crianças correram pela nave, lembrando a todos que a vida, apesar de tudo, continua. No final, o padre voltou ao microfone. Não haverá casamento hoje. Haverá uma missa pela verdade e pela coragem. E enquanto a assembleia respondia amém, uma paz diferente pousou como pólen sobre todas as coisas. Depois da comunhão, o padre convidou quem quisesse a acender uma vela pelos ausentes, os que faltaram por orgulho, por medo, por desconhecer a língua da verdade. Filas se formaram. Uma senhora acendeu por um marido que nunca pediu desculpas. Um adolescente, por um pai que foi embora cedo demais. Helena, por si mesma. O gesto não mudou o passado, mas abriu uma fresta no futuro. Eu acendi a minha vela pela menina que fui, pela mulher que me tornei e pela mãe que ainda estou aprendendo a ser. Pedi que a chama queimasse as palavras que me faltaram e iluminasse as que ainda precisarei dizer. Olhei para Clara e a vi adulta, não porque cumpriu 18 anos, mas porque escolheu não herdar a vergonha dos outros. Quando a missa terminou, muitos vieram nos abraçar. Não eram abraços de palco,
Eram abraços de quem oferece ombro para a chuva antiga. Senti que, se alguém perguntasse, eu seria capaz de dizer de que cidade e estado veio cada gesto. Alguns tinham sotaque de mar, outros cheiro de terra, e todos diziam à sua maneira: "Estamos com vocês." Na saída, Clara segurou meu braço. "Mãe, eu queria convidar o Sr. Augusto para um café em casa." "Não hoje. Amanhã. Sem holofotes." Eu concordei. A dignidade também sabe pôr mesa. O pai assentiu com gratidão torpe, aquele agradecimento de quem ainda desaprendeu a se agradecer. No fim da tarde, a igreja esvaziou como uma praia depois do vento. Restaram sobre os bancos pétalas, boletins de missa e um silêncio que não pesava mais. Helena se aproximou de Elisa, sem buquê, sem plateia, apenas com a própria respiração. Eu não sei como pedir desculpas à pessoa certa. Acho que minha raiva é um modo de esconder o susto. Elisa assentiu. Raiva é capa, não é casa. As duas caminharam até a sacristia, onde o padre guardava o colar quebrado e o inteiro lado a lado, sobre uma toalha branca. Nunca pensei que um pingente ensinaria teologia, brincou o sacerdote. Uma asa partida não impede o anjo de trabalhar, só o obriga a aprender a voar de outro jeito. Helena respirou como quem enfim encontra ar. Padre, eu não quero ser lembrada por uma cerimônia quebrada. Quero ser lembrada por não ter quebrado outra mulher para sustentar a minha. Elisa segurou as mãos dela. Eu também tenho o que te pedir perdão, por ter chegado assim sem aviso, sem cuidado com a sua surpresa. Mas eu era a única que podia atravessar aquele corredor por dentro. As duas choraram baixo, como quem rega um jardim que não sabe ainda que flores dará. Se um dia eu me casar, disse Helena, quero que o convite seja para verdadeiros, e quero você na primeira fila. Elisa sorriu. Eu vou. Augusto entrou devagar, sem dominar a sala com o corpo como fazia nos escritórios. Helena, eu entendo se você me odiar. Não te odeio, disse ela, mas não vou carregar você para me provar forte. Ele assentiu. Eu não quero mais ser carregado. Voltou-se para Elisa. Eu gostaria de falar com vocês duas na segunda-feira, sem advogado, sem imprensa, só para entender como começo a reparar o que destruí. Clara apareceu na porta, ainda com os olhos inchados. Começa assumindo uma conversa de pai e filha. Café amanhã às 10. Augusto respirou com alívio e medo. Estarei lá. O pedido de perdão, ali, não foi discurso, foi agenda. Do lado de fora, o céu tinha o azul da porcelana antiga. A praça em frente à igreja se encheu de passos, que não sabiam ainda para onde ir. Um grupo de jovens cercou Clara. Se precisar de ajuda com a oficina, a gente divulga nas redes. Ela agradeceu sem glamour, com a seriedade de quem entende que ajuda também exige compromisso. Posso fazer uma pergunta? Disse Helena, voltando-se a Elisa. Quando você decidiu entrar naquele corredor, o que te deu coragem? Elisa procurou as palavras com carinho, como quem escolhe linha para costura difícil. A lembrança da minha mãe. Ela dizia que a mentira é um vestido apertado. Pode até parecer bonito, mas não deixa respirar. Helena riu entre soluços. A minha dizia que orgulho é salto alto em paralelepípedo. As duas acabaram rindo como garotas no recreio, e naquele riso a hostilidade perdeu endereço. O padre trouxe chá. Às vezes o sagrado se parece com isso. Uma mesa de sacristia, gente cansada, louça simples. Augusto permaneceu de pé, largando aos poucos a pose de quem manda. Eu posso ir embora para que conversem à vontade, disse. Helena olhou para ele com um respeito novo, o respeito que nasce do acerto custoso. Fique. O adulto que errou precisa ver como os outros escolhem acertar. Quando a tarde caiu, a sacristia ganhou a luz oblíqua que faz tudo parecer possível. Elisa guardou os pingentes numa caixinha única, dividida ao meio, como se a própria madeira entendesse que duas verdades podem habitar o mesmo lugar. Amanhã a gente começa direito, disse ela, mas hoje a gente termina direito. E pela primeira vez desde que entrou naquela igreja, descansou os ombros. Na manhã seguinte, a casa de Elisa tinha cheiro de bolo de fubá e café passado no pano. A mesa era simples,
mas arrumada como se a vida fosse convidada de honra. Augusto chegou às 10 em ponto, sem carro de luxo, sem relógio de ouro. Bateu na porta com a mão vazia. Melhor assim. Clara abriu e o conduziu até a cozinha. Sente-se. Ele obedeceu. O silêncio de começo de conversa não era hostil. Era campo arado esperando semente. Quero ouvir vocês, disse ele, sem justificar. Elisa serviu café. Nós não queremos vingança. Queremos projeto. Augusto franziu a testa sem entender. Projeto. Clara explicou. Projeto de verdade. Você vai reconhecer publicamente que eu sou sua filha, não para aparecer bem na foto, mas para consertar documentos e histórias. Você vai assumir uma pensão justa, não como esmola, mas como parte do dever. E vai se comprometer a aparecer quando prometer, a ouvir quando doer e a não transformar remorso em propaganda. Ele assentiu, honesto. Sem propaganda. O café esfriou e foi substituído por outro, depois por água, depois por silêncio intercalado de frases inteiras. Augusto contou sobre a própria infância dura, sobre o medo de repetir ausências, sobre o falso remédio do sucesso. Eu pensei que dinheiro era uma espécie de perdão antecipado. Clara balançou a cabeça. Dinheiro é só ferramenta. Perdão é escolha. No fim da conversa, Elisa abriu o armário e tirou um caderno grosso. Aqui tenho moldes. Queria que você visse o que precisa para começar a oficina. Ele observou as medidas, as notas nas margens, a inteligência artesanal que nunca coube em planilhas. Eu posso aprender? Pode, respondeu ela, mas terá que desaprender algumas pressas. Um vizinho bateu à janela para oferecer ovos frescos. Uma criança trouxe um desenho de 2 asas. Augusto sorriu como quem recebe diploma. Posso ficar um pouco mais? Pode, disse Clara. Mas hoje você lava as xícaras. Ele riu, pegou o pano de prato, e aquele gesto simples valeu mais que meia dúzia de discursos. Quando foi embora, não prometeu mundos. Prometeu voltar no dia seguinte. E voltou. Antes de sair, ainda encarou a parede de retratos. Posso tirar uma foto com vocês? Elisa pensou um instante. Hoje não. Primeiro, faça o que prometeu. Depois a gente registra. Ele inclinou a cabeça. Justo. Saiu com passos menores, deixando para trás um homem e levando consigo a chance de ser filho de alguém pela primeira vez. À tarde, Elisa caminhou até a beira-rio, onde costumava ir quando precisava ouvir o rumor das águas, ensinando a paciência. O céu estava claro e a cidade parecia mais baixa, como se a arrogância tivesse perdido alguns andares. Eu sentei no banco de madeira e deixei o vento mexer no meu cabelo, como minha mãe fazia quando eu era menina. Pensei na longa vigília que foi minha vida, e percebi que a fé não me poupou da dor, mas me trouxe até aqui sem me perder de mim. Uma senhora sentou-se ao lado. Eu vi tudo ontem. Eu não acreditei quando me disseram que uma mulher simples entrou calada e parou um altar. Obrigada. Obrigada por quê? Perguntei. Por provar que a humildade não é covardia. Ela ficou um tempo em silêncio e depois contou de um filho que se esqueceu de voltar, de um marido que não aprendeu a pedir perdão. Eu ouvi como quem aprende língua estrangeira. A gramática da dor alheia é parecida com a nossa. No fim da conversa, ela deixou no meu colo um ramo de alecrim. Para a memória. Levei o ramo ao nariz e o cheiro me levou de volta à cozinha de Dona Teresa, ao pão amanhecido, ao mundo pequeno e suficiente de outras manhãs. Levantei-me com delicadeza, como quem recoloca um livro na estante. Obrigada, Senhor, por ter usado a minha história para consolar outra. Quando voltei para casa, Clara estava no portão com um sorriso do tamanho do bairro. Mãe, o pároco chamou. Os documentos já estão a caminho. E sabe aquela oficina de costura? O Augusto vai reabrir com o nome da avó. Eu fechei os olhos para segurar o mar. Então que venha a maré. Fiquei um tempo olhando a água, tentando decifrar a gramática da correnteza. Avança cedendo, vem se contornando. Um casal jovem passou de mãos dadas. Você é a moça da igreja, né? Eu encolhi os ombros com pudor. Sou a moça da costura. Eles sorriram cúmplices. Dá no mesmo, só muda a linha. Recebi uma mensagem no celular.
Número desconhecido. Era de Helena. Obrigada por ontem. Se você aceitar, quero ajudar na oficina. Posso dar aulas de etiqueta profissional para entrevistas. De graça. Eu sorri para o rio. Deus, o Senhor tem senso de humor. Respondi. Venha, traz sapatos baixos. No caminho de volta, passei pela capelinha renovada. A pintura ainda cheirava a chuva nova. Acendi uma vela para minha mãe e outra para as mulheres que ainda não têm coragem de atravessar o corredor. Quando tiverem, que encontrem gente esperando do outro lado. A chama balançou afirmando. Em casa, Clara me mostrou um vídeo, o padre na homilia falando sobre asas. Quem tem uma inteira cuida da quebrada. Quem tem a quebrada ensina a inteira a não se gabar. Comentários se multiplicavam, mas pela primeira vez a cidade parecia usar as palavras para somar. Os meses seguintes não foram de novela, foram de vida. E vida, ao contrário do que dizem, não é um arco, é uma trama. Augusto cumpriu o que prometeu com pressa humilde. Reconheceu Clara, corrigiu documentos, pediu desculpas públicas, não em palco, mas em projetos. A oficina Dona Teresa, Linha e Luz abriu com 10 alunas e um quadro na parede. Uma asa inteira e outra quebrada, lado a lado, para lembrar que o voo é mais que simetria. Helena se mudou por um tempo. Foi morar com uma tia. Aprendeu a cozinhar o próprio sustento. Foi ao psicólogo, voltou à igreja sem maquiagem de defesa e, com o tempo, descobriu que o coração também se renova com trabalho honesto. Quando voltou à cidade, encontrou Elisa na feira. Ainda não sei se acredito no amor, mas acredito mais em mim. Já é começo, disse Elisa, comprando tomates. Riram como parentes que se reconhecem pelo que perderam e pelo que aprenderam. Clara prestou vestibular para a pedagogia e começou a dar aulas voluntárias de leitura na oficina. Quem aprende a ler, aprende a se ver, dizia para as meninas de 12, 13 anos que chegavam com a mochila cheia de ausência. Às vezes, Augusto aparecia para consertar uma máquina, trazer tecido, ouvir histórias. Não tentava ocupar lugar de pai de infância, começava pelo lugar de pai de agora. E embora a ferida não tenha virado cicatriz da noite para o dia, a dor começou a trabalhar para o bem. Augusto fez um curso rápido de gestão humana com o próprio bairro. Aprendeu a ouvir história antes de distribuir tarefa, a medir expectativa pelo tempo do outro e a entender que atraso de ônibus também é dado. Na inauguração da segunda turma, discursou pouco e trabalhou muito. Montou mesas, serviu suco, trocou tomadas. Não virou santo, virou gente. Helena criou um pequeno laboratório de carreira na oficina. Simulações de entrevistas, fotos de currículo, dicas de presença sem arrogância. A elegância que não cabe no respeito não é elegância, dizia, e ninguém a desmentia. Às vezes, quando o mundo esquecia de ser hostil, nós três, eu, ela e Clara, tomávamos café na sacada e falávamos de coisas que não doíam. Descobrimos que o futuro é um lugar possível quando as pessoas param de disputar passado. À noite, quando eu fechava a oficina, tocava na parede das 2 asas e pedia que eu nunca me acostume a esquecer ninguém. O pedido virou hábito, e o hábito virou modo. No aniversário de 1 ano daquele dia, a igreja lotou novamente. Não para um casamento adiado, mas para um encontro. A cidade veio celebrar o que havia nascido do escândalo, a oficina funcionando, o projeto com bolsas, a capela reformada, a coragem que passou de mão em mão como vela acesa. O coro cantou baixo e bonito, crianças correram no pátio. Dona Teresa foi lembrada com pão e café para todos. Eu subi até o altar com passos firmes e coração manso. Falei sem microfone, porque quando a verdade cria casa, a voz não precisa gritar. Há 1 ano eu atravessei este corredor com medo e um envelope. Hoje atravesso com paz e um caderno. Nele eu escrevi os nomes das mulheres que encontrei pelo caminho. São muitos, cada nome um fio. Juntos fizemos tecido. Olhei para Helena na primeira fila, para Augusto ao lado de Clara, para o velho pároco com os olhos brilhando. A vida não nos poupou do que nos doeu, mas não nos deixou sem norte. Ele nos presenteou com mapa.
Voltei-me para quem nos assistia, alguns de cidades vizinhas, outros que chegaram de longe pelas histórias que correm como rio. Se você nos ouve, diga de onde vem, de que cidade e estado você acompanha. Escreva para que a coragem tenha mapa. E se esta história te tocou, inscreva-se neste canal de Gente Viva, porque aqui contamos o que a pressa não conta. O tempo da alma. O padre encerrou com uma bênção simples. Que cada um encontre a sua metade de asa, e encontrando, aprenda a voar com a asa do outro. A assembleia respondeu amém, e esse amém veio de tantas direções que me pareceu um conjunto de ruas. Na saída, as pessoas grudavam bilhetes no mural, pedidos de oração, ofertas de trabalho, desculpas, promessas. Peguei o ramo de alecrim que guardei, coloquei ao pé do crucifixo e agradeci. Obrigada por me ensinar que a justiça de Deus tem o formato do cotidiano. Helena abraçou Clara como quem devolve o que o tempo quase roubou. Augusto, ao meu lado, aplaudiu com as mãos, não com os holofotes. O velho pároco enxugou os olhos e eu lembrei da primeira vez que segurei um vestido pronto. Aquela alegria silenciosa de um trabalho que servirá a alguém. Ficamos por último. Apaguei as velas, fechei os vitrais, agradeci mais uma vez. Antes de ir, pendurei no mural 2 colares, a asa inteira e a quebrada, agora na mesma corrente. O metal tocou o metal e produziu um som pequeno, mas claro. Era a nossa campainha para os dias que viriam, e quando a noite chegou, não era sombra, era descanso.